E é importante citar que Paulo fala aos Romanos, do capítulo 6 em diante, ele fala muito sobre o pecado, esvaziar-se do pecado, evitar o pecado e aceitar a graça de Cristo. Mas isso não seria completo sem a ação do Espírito Santo, que é o que Paulo continua depois então falando a partir do capítulo 8. Então Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 5, 16, pois vivam pelo Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E também lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que ele diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, amor e equilíbrio. E junto a isso, eu gostaria de acrescentar Atos, capítulo 2, 38 e 39. Esse vamos abrir daí. O livro de Atos, o capítulo 2, 38 e 39. Ali Pedro fala assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O que Pedro está dizendo aqui em Atos? Que depois de se arrepender dos pecados, depois de se esvaziar de si próprio, receber o batismo em Jesus Cristo, então sim, receberão o dom do Espírito Santo. Então o dom do Espírito Santo, ele só vem depois da aceitação de Cristo. O dom do Espírito Santo é dado a todos que aceitarem a Cristo, que é a graça. Mas para isso precisa arrepender-se dos pecados. Por isso que Paulo trata do capítulo 6 até o capítulo 8, partes, não é totalmente. Ele trata muito sobre esses assuntos. Pecado, graça e a vida pelo Espírito Santo. Mas para nós entender melhor isso, nós precisamos entender de fato quem é o Espírito Santo e qual é a função do Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. É um assunto muito complicado. Muito difícil de ser tratado biblicamente. Por causa das divergências, das opiniões. Principalmente quando se fala dos dons do Espírito Santo. Há muita controvérsia entre os pregadores, os escritores. Por causa desses dons do Espírito Santo. Então nós precisamos pedir realmente em oração agora que o Espírito Santo ministre o nosso coração. Guardem essa frase para vocês e peço sempre para que o Espírito Santo ministre o coração de cada um de vocês e o meu, logicamente. Senhor, pedimos a Ti então agora, nesse momento, que a Tua palavra seja dita, esclarecida e clara para cada um de nós e que sirva para nos edificar. Que o Espírito Santo ministre, Senhor, os nossos corações. E que cada um aqui compreenda aquilo que cabe a si próprio. E, Senhor, que eu possa ser usado aqui como uma ferramenta, como um instrumento em Tuas mãos, Senhor, para tentar explicar essa palavra tão complexa e tão difícil, na minha opinião, Pai. Por isso peço por Tua sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Então nós precisamos entender primeiramente que o Espírito Santo, ele é Deus. A palavra, as Escrituras afirmam isso. Que o Espírito Santo, ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há dúvida sobre isso. E qual é a sua personalidade? Ou seja, qual é as suas virtudes? Ou pelo menos as principais virtudes. Primeiro, ele é conselheiro. Segundo, ele é consolador. Terceiro, ele é revelador. E quarto, ele é realizador. Qual é a sua forma de atuação, então? Primeiro, conselheiro. Ele nos aconselha a respeito da vontade e justiça de Deus. Por isso ele é conselheiro. Segundo, ele é consolador. Ele nos consola em nossas fraquezas e provações. Está lá em Romanos 8, 26. Que o Espírito Santo nos consola.
Terceiro, ele é o revelador. Revela a palavra de Deus, dá discernimento, revela o pecado, não fala de si próprio, mas fala de Jesus Cristo e do sacrifício pelo perdão dos pecados. Então o Espírito Santo tem várias funções, todas elas unicamente, exclusivamente para nos ajudar. É só para isso que o Espírito Santo veio morar no meu coração e no teu coração, para nos ajudar. Então essas virtudes que estão no Espírito Santo, elas também podem estar em nós. Mas como o Espírito Santo realiza essas coisas então? Se elas podem estar em nós? Sempre através dos dons, habilidades, capacidade, talento, tudo aquilo que Deus colocou em nós para nós fazer através do Espírito Santo. 1 Coríntios, agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Aqui Paulo diz assim: gostaria que todos os homens fossem que nem eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e outro de outro. Então Paulo está dizendo, seria bom se todo mundo fosse filé mignon. Mas não, tem uns de outros tipos, tem outros de outros. Nem todos são da mesma espécie. E em várias passagens bíblicas, existem alguns textos falando sobre os dons. Em várias situações, os dons foram usados talvez só para aquela época. Se você pegar, por exemplo, o dom de artesanato, de artesão, que na época lá do povo de Israel, que eles estavam no Egito, fugiram do Egito, estavam no deserto, Deus deu o dom a Bezalel e aos seus ajudantes para construírem a Arca da Aliança, o tabernáculo, mas foi um dom temporal, foi para aquela época. Hoje tem muitos artesãos bons, pessoas que fazem coisas lindas, maravilhosas, e nem conhecem a Cristo, nem cristãos são, porque é uma habilidade também, é um talento que a pessoa tem. Então alguns dons foram só temporais, para aquelas épocas. Tem outras explicações sobre os dons. Os dons, eles foram criados em momentos sempre que precisava, que havia uma necessidade. Não foi feito um dom, você vai ter um dom para o seu próprio orgulho, para se promover, porque você vai ser ungido do Senhor se você tiver um dom. Olha, não, o dom não foi criado para mim servir a mim mesmo. Foi criado para servir ao próximo. Por isso que Deus deu os dons, para que a gente possa servir uns aos outros. E os dons de serviço são os que mais tem, os que mais se usam dentro da igreja. Então você pode pensar assim, mas hoje não se vê mais muitos dons. Será que não se vê? Ou será que a gente não presta muita atenção? Eu gostaria de passar uma lista dos dons para vocês, completa, mas é muito difícil, A maior parte dos dons estão alistados em Romanos capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 12 e em Efésios 4. Então todos, tem mais algumas partes também que falam, mas os principais são esses textos. E eu gostaria que a gente lesse então ali Romanos capítulo 12, do 6 ao 8. Romanos capítulo 12, do 6 ao 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. E agora vá para 1 Coríntios, capítulo 12 também. 12, do 4 ao 11, e depois do 28 ao 30. Então aqui Paulo de novo explica. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado
a manifestação do Espírito visando o bem comum. Versículo 8. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. E a outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. E agora, versículo 28 ao 30. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Não. Todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, Paulo está deixando claro aqui que existem muitos dons, mas que todos eles são pelo único Espírito, o Espírito de Deus, e que todos eles são para a edificação do corpo, da igreja. Abre em Efésios agora, capítulo 4. Aqui fala novamente, então, Paulo fala como Jesus distribuiu os dons. Capítulo 4, do 4 ao 7. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E o versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Veja bem, então, que o dom é a graça de Cristo. Conforme Cristo repartiu, os nossos dons. Então, há uma variedade de dons e talentos. Alguns que eu citei aqui, uma lista, com um simples resumo do que mais ou menos significa. Isso eu tirei de um livro que fala só sobre os dons. Mas, como eu falei antes, há muita discordância nisso. Então, alguns classificam em grupos, outros acreditam que parte dos dons só foram para aquela época e que tudo que já foi revelado está na Bíblia, que hoje não existe mais os dons de revelação, e assim por diante. Mas vamos tentar entender o que está escrito na Bíblia, de forma que a gente possa, com certeza, por capacidade e habilidade, ou por dons, a gente é usado por Deus. Então, a lista também não está na ordem, tá? Não olhem a ordem, porque Paulo cita uma ordem. Ali em 1 Coríntios 12, do 4 a 11, ele cita uma ordem. Mas aqui eu coloquei aleatoriamente, então não se preocupem com a ordem, tá? Então, profecia. O que é a profecia? Ouvir a voz de Deus e falar exatamente aquilo que Deus ordenou. Ensino. Passar o conhecimento da palavra de Deus aos outros. Servir. Atento às necessidades dos outros em qualquer ministério ou situação, que é o dom de serviço. Exortação, correção, encorajamento e motivação. Contribuição, dar com alegria no coração. Liderança, dar direção com zelo, mostrar a visão. Misericórdia, ter compaixão de outras pessoas, se colocar no lugar delas. Pobreza voluntária, abrir mão de bens materiais, vivendo apenas pela graça de Deus, para o propósito de Deus. Apóstolo ou obreiro apostólico é quem trabalha para o reino de Deus, implantando novas igrejas. Evangelista, quem anuncia as boas novas, a salvação de Cristo. Pastor, cuida das necessidades, protege e conduz as ovelhas, mostra o caminho. Ensina também, o pastor inclui um monte de tarefas aí. E Paulo cita também sobre pastores e mestres, que seria o mesmo dom.
Mestre, instrui, desenvolve métodos para levar a igreja à maturidade de Cristo. Mesmo que seja junto, tem todas essas funções. Só que o pastor, ele pode ser um mestre. Mas o mestre nem sempre é pastor. Porque o mestre, às vezes, ele é uma pessoa tem muita teologia, ensina, sabe, mas ele não é pastor, ele não pastoreia as pessoas. Sabedoria. Usa a maturidade em Cristo para aconselhar e dar discernimento. Fé. Acredita no que não vê, mesmo nas provações, mesmo nas maiores dificuldades, confia que Deus fará. Curas. Crer no poder de Deus sobrenatural e divino, aquilo que é impossível para o homem. Milagres, a mesma coisa. Crer no poder de Deus e divino, sobrenatural, para curar, fazer milagres, aquilo que para o povo, para a humanidade é impossível. Discernimento do Espírito, percepção dos espíritos bons, anjos, espíritos maus, espíritos imundos. Administração, organização, coordenação e planejamento. Celibato, solteirismo, sente-se realizado em poder dedicar-se inteiramente a Deus. Paulo era solteiro. Paulo tinha esse dom do celibato. E talvez outros profetas da Bíblia. E isso é usado muito na Igreja Católica como uma regra, né? Os padres não podem ter família, não podem, eles têm que ser, e as freiras da mesma forma. Então é usado isso como se fosse o dom de celibato, que na verdade não é. Na verdade, o dom é algo que Deus colocou na pessoa. Então nem todo padre tem esse dom, nem toda freira tem esse dom. Mas a Igreja Católica puxou isso como uma regra para eles. Missionário também é um serviço, não é uma questão de dom até, mas é um serviço a respeito da obra de Deus, ir para outras culturas que não conhecem o Evangelho. Exorcismo, libertar, expulsar demônios das pessoas dominadas por espíritos imundos. Hospitalidade, acolhe e recebe a outros em qualquer situação. Gente boa, gente simpática. Intercessão, é a pessoa que intercede em oração e fé pela necessidade dos outros. Louvor também é considerado um dom de serviço. Conduz a outros a louvarem e adorar a Deus. Talvez, na época que foi dado aos levitas lá, talvez até em alguns momentos eles fossem um dom para eles, mas hoje é considerado um dom de serviço. Dons de línguas. Então, falar um idioma espiritual que nunca tenha aprendido ou praticado antes. E a interpretação de línguas, dar significado a essas palavras que nunca foram ouvidas antes. Então, o que eu tenho visto? Alguns pregadores usam os dons como status. Usam os dons para se promover. Colocam até os fiéis numa certa pressão, que se a pessoa não tem um dom espiritual, ela não teve encontro com Deus. Ela não teve encontro com Cristo, ela não foi batizada no Espírito Santo. E isso, às vezes, deixa uma pessoa numa situação bem complicada, porque é o contrário que eu entendo. Eu entendo que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para que então Deus possa usar os nossos dons. E não usarmos o nosso dom para tentarmos dizer que estamos cheios do Espírito Santo. É inverso esse valor. E aí muito se usa hoje o dom de línguas, né? Principalmente nas igrejas pentecostais, que quase todos têm que falar em línguas. E Paulo, ele critica muito isso. Se vocês pegarem o capítulo 14, podem anotar e ler em casa, do versículo 1 ao 33, Paulo, ele só reclama, ou ele explica, melhor dizendo, que não devem dar tanta importância. Não deviam lá em Coríntios dar tanta importância a esse dom de línguas. E quando eles fizessem isso, era que para falar um por vez, um ou dois ou três, e que os outros que tivessem o dom de interpretar, pudessem interpretar. Então, onde há todo mundo falando em língua, e fazendo e acontecendo, e fazendo milagres ao mesmo tempo, é uma confusão.
eu me arrisco a dizer que isso não é de Deus. Eu sei que pessoas são proibidas em algumas igrejas de participar de ministérios, porque não falam em línguas. Ou até não são bem vistas pela própria congregação. Então tudo há um significado e tudo tem que haver um equilíbrio. Por isso que Deus nos deu um espírito, que nem diz lá em 2 Timóteo 1,7, um espírito de poder, amor e equilíbrio. Se não há equilíbrio, há confusão. Então Paulo orienta muito a respeito disso. Nós, aqui, agora vou falar de nós. Vou usar de novo aquela frase. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Nós aqui, dá a entender que a gente não acredita muito nos dons. Que nós somos frios. Que nós não vimos fogo descendo do céu. Que nós não vimos um anjo na nossa presença. Porque às vezes há uma gritaria. Aí chegou um anjo, aí tem um anjo aqui, tem um anjo aqui. Que anjo? Aonde? Quando? Vou trocar os óculos, vou pôr oftalma de novo. Então, parece que nós não temos isso. Que nós não falamos em língua e tal. Deixa eu explicar uma coisa para você. Por que nós temos esse cuidado? Porque nós entendemos que o dom de falar em língua, ele existe de fato. Mas é um momento especial na vida de um cristão. Ele deve estar plenamente cheio do Espírito Santo. E então Deus vai se revelar a ele e ele vai falar em língua com o próprio Deus. E aí, se for uma palavra de Deus, talvez então ele possa ministrar a outros e alguém vai interpretar essas línguas. Caso contrário, eu posso decorar a falar em línguas. Eu estou tentando decorar o português. É uma língua também, né? Nós precisamos entender que o dom não é mais importante do que o dono dos dons. Hoje se coloca os dons acima do dono dos dons. Hoje se coloca o dom no lugar do Espírito Santo, no lugar do revelador. Abre em 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 12. Volta um pouquinho aí. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, 12 diz assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Paulo cita uma lista em 1 Coríntios, no capítulo 12, de 9 dons. E deixando os dons de língua e interpretação por último. Que esses dons são aqueles que edificam a igreja. O que edifica a igreja? Ensinar, orar, fé, servir um ao outro, ministrar algum grupo. É o grupo da faxina, não importa. Você está conduzindo, através do seu dom de serviço, uma equipe. Ou você está participando de uma equipe. Qual é o dom mais importante? Para Deus eu creio que não exista o mais importante. Por quê? Porque em cada situação é necessário um tipo de dom. Você colocaria um pedreiro, vou usar o exemplo aqui, o meu amigo Durli, colocaria o Durli para fazer uma cirurgia numa pessoa? Com a talhadeira e a mareta? Entende? Deus coloca as pessoas, cada uma no seu lugar, com o seu dom, conforme Cristo distribuiu. Então tem situações que o dom mais importante vai ser o de receber lá na porta. O dom de hospitalidade, de receber na tua casa. Vai ter horas que o dom mais importante vai ser o dom de ministrar a palavra, sim. Mas há momentos. Você imagina se você pega então um pastor, famoso, conhecido, com o dom de ensino, de ministrar a palavra, para botar na porta da tua casa quando vem uma visita. Então, olha, a palavra diz isso, o Senhor está aqui porque eu quero te ensinar isso, isso e aquilo. Claro que não. Não vai fazer sentido. Mas você vai estar lá com o teu coração aberto e disposto a receber aquela pessoa. E esse é o dom que Deus te deu. Amém. Amém. É incrível que Paulo, ele fala todo o capítulo 12, praticamente, sobre os dons, e quase todo o capítulo 14. Mas no meio desses dois capítulos, ele colocou o capítulo 13. Vocês sabem o que fala no capítulo 13 de 1 Coríntios? Fala sobre o amor.
Por que Paulo interrompeu a sequência que ele estava falando em dons e colocou esse capítulo no meio sobre o amor? Eu quero que vocês leiam comigo aí, vocês já devem estar com a Bíblia aberta aí, em 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 3. Ou melhor, só versículo 1 e 2. Paulo diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Paulo cita 3 dons aqui. Ele podia citar muitos outros. Ele cita a profecia, o conhecimento e a fé. Ele está dizendo aqui, de nada adianta ter um dom ou vários dons se não tiver amor. De nada adianta. Por isso que o dom é para edificar a igreja, para edificar uns aos outros. E é através dessa condição do amor. Então, se vocês querem ler, procurem ler em casa, vocês vão entender um pouco mais sobre os dons espirituais e sobre o que eles tratam. Pega 1 Coríntios do capítulo 12 ao 14. Leia tudo para entender melhor. Mas ok. Então, mas como funcionam os dons em nós, em mim e em você? O dom só funciona quando nós estamos cheios, plenos do Espírito Santo. Por isso que eu quero agora então voltar lá para Romanos, que é aquilo que eu falei no início, onde Paulo começa falando no capítulo 6 sobre pecado e graça, e aí ele vai até o capítulo 8, e o 8 ele começa falando do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, do 1 ao 17. Encontraram aí? Ok, vamos lá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viveram de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravizem para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória.
Um pouco extenso o texto, mas é importante. Qual a preocupação de Paulo aqui com os romanos? Em explicar, esclarecer para eles. É que de forma alguma eles poderiam viver no Espírito se vivessem na carne, se vivessem no pecado. É aquilo que eu falei há 15 dias atrás. Precisamos a todo custo evitar o pecado. Precisamos nos esvaziar. E então, essa graça que é Jesus Cristo, vem a nós e nos enche do seu Espírito Santo. O Espírito Santo que fala do próprio Cristo, que fala de Deus. Então, no versículo de 1 a 3, aqui Paulo diz: a lei do Espírito de vida nos libertou. Não a lei da carne, a lei do Espírito de vida. No versículo 5 e 6, ele diz que quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Está muito fácil de entender isso. E no versículo 8, se somos dominados pela carne, não podemos agradar a Deus. Não podemos. No versículo 9, só podemos agradar a Deus se de fato o Espírito Santo habita em nós. E o 10 e o 11, nossos corpos mortais só terão vida se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar em nós. E o versículo 13, devemos fazer morrer os atos do nosso próprio corpo. 14, se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. Um filho é guiado pelo seu pai. Deus, nosso Pai, encontrou uma forma de nos guiar, de nos perdoar, de nos salvar e nos guiar através do Espírito Santo. Como é que você guia o seu filho hoje? Pelo WhatsApp. Você cuida dos horários, onde ele foi, onde ele está. Então, coloca o Espírito Santo no teu coração, que é o teu WhatsApp. Ou seja, Deus está te guiando pelo Espírito Santo. O versículo 15 a 17. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O resumo de tudo isso é simples. Nós precisamos buscar, então, estar cheio do Espírito Santo. Não precisamos nos preocupar com o dom que eu tenho ou em querer o melhor dom para a minha vida. É claro que eu também não posso me jogar, me deitar, dizer, estou nem aí, então está tudo bem. Não, Deus também quer nos usar, por isso que Ele nos fez da forma que nos fez. Por isso que Ele nos deu capacidade, por isso que Ele nos deu habilidade, por isso que Ele nos deu talento e dons. Não podemos então simplesmente ficar inerte, na inércia, não. Mas também não precisamos ficar ansiosos e achar que não está acontecendo nada. O que aconteceu lá em Atos, no dia do Pentecoste? Quando desceu o Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2 fala isso. Agora eu quero que você abra lá o último versículo para nós olhar. Atos 4. Atos capítulo 4, do 29 até o 31. Agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacite os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orar, em versículo 31, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha como é interessante se nós fizermos um paralelo com Atos 2, onde eles já tinham o Espírito Santo, eles já tinham recebido o Espírito Santo, mas aí eles se colocaram em oração. E se você começar a ler desde o versículo 23 aqui, onde nós lemos Atos 4, você vai ver que a oração deles foi tremenda. Foi uma oração forte, em alta voz. E essa oração fez com que eles ficassem o quê? Mais cheios do Espírito Santo. Porque já estavam com o Espírito Santo. Que eles ficassem mais cheios do Espírito Santo. E então, sim, eles foram usados pelos dons
corajosamente anunciavam o evangelho, seja o dom de evangelista, de curar, de operar milagres e assim por diante. Então, se você quer realmente exercer os seus dons, ore, jejue, se encha realmente do Espírito Santo, peça a Deus. Tem coisas que nós só podemos pedir a Deus. Não adianta eu pedir para um amigo, para qualquer um, para me ensinar um dom para mim. Isso não existe. Oração é uma coisa que sempre é eu e Deus em primeiro. Jejum, a mesma coisa, eu e Deus. E dons, da mesma forma. Tudo vem de Deus. Se eu quero essas coisas, eu tenho que pedir a Deus. Oração, fé, sabedoria, jejum, dons, tudo isso vem de Deus. Nós precisamos, na verdade, fazer isso em oração e jejum, pedir essas coisas a Deus. Não tem como a gente ir para aprender, fazer um curso para ter um dom. Não tem. A gente aprende algumas coisas, mas isso a gente não aprende. Então, para finalizar, vamos baixar a nossa cabeça realmente e pedir a Deus que Ele nos encha do Espírito Santo. Que o princípio de todas as coisas vem através disso, de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, porque temos essa palavra, Senhor, temos a Bíblia, temos um pouco de entendimento, Deus, porque às vezes a gente não sabe como proceder, mas sabemos de uma coisa, e isso temos certeza, Deus, que Tu colocou em cada um de nós um dom, pelo menos, que Tu colocou capacidade e habilidades, e que nós em oração, nos prostrando a Ti, Senhor, dobrando o nosso joelho, em jejum, Senhor, nós podemos pedir pelo Espírito Santo, para que Tu nos encha do Teu Espírito Santo. E então sim, Senhor, Tu podes realizar maravilhas e muitas coisas, Pai, através da nossa vida. Que nós tenhamos esse entendimento e essa humildade, esse quebrantamento no nosso coração. Eu peço por cada um aqui, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém?